capítulo de número 3. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. 1 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 16. E vamos ler de 1 Reis 16 até o versículo de número 27. Na verdade, eu tinha preparado uma outra palavra para pregar aos irmãos, está até ali no meu tablet, mas durante o culto Deus me direcionou para essa palavra e eu vou obedecer aquilo que o Senhor quer falar para a sua igreja. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse uma das mulheres: Ah, Senhor, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós, ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Diga assim para alguém que está do seu lado aí: quem gera, cuida. Fala de novo para ele: quem gera, cuida. 22. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: Por que as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho? E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu, seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, nesse culto de ceia, o que os teus filhos precisam ouvir. Faça de mim instrumento, Senhor Jesus, conforme a tua vontade, e que ninguém saia daqui sem entendimento da tua palavra. Que a tua palavra venha causar crescimento espiritual, maturidade espiritual, Senhor Jesus, e a convicção e a certeza de que aquilo que o Senhor gerou dentro de nós, ninguém pode matar. Que nós possamos entender a tua palavra nessa noite. É isso que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Glória a Deus. O contexto é que essas duas mulheres, elas estão morando na mesma casa. E essas mulheres, como nós lemos aqui, elas não são mulheres que conhecem a palavra de Deus e não são mulheres que andam com Deus. Nós acabamos de ler
essas mulheres eram duas prostitutas. E essas mulheres, elas vão ter um filho praticamente no mesmo tempo, uma da outra. Uma vai ter um filho um pouquinho antes e outra um pouquinho depois. E todos nós sabemos que tudo que vai ser gerado não é gerado de forma fácil. Qualquer coisa que nós possamos vir querer gerar na nossa vida, não vai vir de forma fácil. Se você quer gerar um crescimento material dentro da sua casa, você sabe que não vai ser fácil você atingir um rendimento, uma prosperidade de forma fácil. Você vai ter que se preparar, você vai ter que se instruir, você vai ter que trabalhar para que aquilo que você quer gerar venha a crescer da maneira e da proporção que você quer. Nós sabemos que se nós queremos crescer espiritualmente, também nós temos que renunciar muitas coisas. E isso não é fácil, crescer espiritualmente não é fácil. Você tem que renunciar a algumas amizades, a alguns relacionamentos. Você muitas vezes tem que renunciar ao seu momento de lazer, o seu momento que você poderia estar fazendo algo que a sua carne deseja, mas você deixa tudo aquilo de lado para fazer aquilo que fortifica o teu espírito. Nós muitas das vezes estamos cansados, mas o Espírito Santo nos fortalece e nos traz à casa do Senhor, nos traz a aprender mais de Deus, nos leva a direcionar as coisas da maneira em que Deus quer. Muitas das vezes nós não queremos esperar o tempo do Senhor para que seja gerado algo que nós precisamos a parte de Deus, mas nós precisamos ter força, precisamos ter paciência, precisamos ter resiliência, precisamos ter esperança de que no final aquilo que nós começamos a gerar vai crescer, vai nascer e vai prosperar. Alguém está comigo? Então, muitas das vezes, nós homens que não temos essa dádiva da mulher de gerar, nós não entendemos o universo feminino muitas vezes. As mulheres que estão aqui, que geraram seus filhos, sabem que há uma transformação muito grande dentro do corpo da mulher. Os hormônios, eles começam a alterar-se. E você, muitas das vezes, sente dor. Você sente vontades que antes você não sentia. Você, às vezes, sente também algumas dores que você não estava acostumada. A barriga cresce, a coluna dói, a costa dói. Você começa a ter nojo de certas coisas, mas começa a ter desejo de coisas que você não tinha antes. Então, quer dizer, tudo aquilo que está sendo gerado em você começa a transformar você por dentro e também a transformar você por fora e a transformar também a sua mente. A sua mente ela fica diferente, você começa a ficar mais sensível, amém? Você chora por qualquer coisa, sim ou não? Você se machuca por qualquer coisa, por uma palavra boba muitas das vezes, e aquele que está só vendo a barriga crescer, não sabe o que está sendo gerado por dentro. Eu estou falando não de forma literal, todo mundo sabe que é um filho, pode ser um homem ou uma mulher. Hoje é muito fácil, depois de 4 meses, você vai, faz o exame e você vê se é uma mulher ou se é um homem. Mas para as coisas serem geradas na proporção que Deus quer na nossa vida, paz interior, conhecimento da palavra, viver pela palavra, andar pela palavra, praticar a palavra, há um processo muito grande que você chega na igreja neófito para que depois você venha adquirir conhecimento e maturidade para ser alguém que anda firmemente, que está gerando vida espiritual em você e através de você. Eu costumo dizer que nós, quando começamos a igreja, nós queremos que o lixo ao nosso redor, a gente começa a olhar com os olhos espirituais, a gente quer que tudo mude, sim ou não? Você começa hoje, aceita Jesus e você quer que tudo
mude amanhã, sim ou não? Eu mesmo, quando comecei na igreja, em 2003, quando eu comecei, eu queria que todo mundo se convertesse, que os meus irmãos se convertessem, que a minha casa se convertesse, que todo mundo ouvisse hino, que ninguém mais ouvisse música secular. Mas não é assim. Deus queria trabalhar em mim primeiro, para depois eu mudar o ambiente. Eu queria que você repetisse uma frase comigo: se eu quero mudar o ambiente, se eu quero gerar algo novo no ambiente, primeiro esse algo novo, essa limpeza tem que ser feita dentro de mim. Muitas pessoas querem mudar o ambiente, mas eles mesmos estão sujos por dentro. Estão gerando algo que não é para ser gerado por dentro, achando que está gerando algo bom. Então a palavra vai dizer que essas duas mulheres começam a gerar. E essas duas mulheres têm a barriga crescendo, essas duas mulheres têm um filho crescendo dentro delas, e na mesma casa e no mesmo ambiente. E vai dizer que uma está esperando o filho e tem o filho antes da outra. E a outra, depois de algum tempo, vai gerar um filho também. Tudo na mesma casa. E numa noite, uma delas acorda para dar de mamar ao seu filho. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui: uma das duas acordou para dar de mamar para o seu filho, mas a outra ficou dormindo em cima do filho. Leia a palavra. Uma acordou para cuidar do filho, para cuidar daquilo que estava sendo gerado dentro dela. Ela acordou, ela entendeu que tinha que cuidar daquilo que estava sendo gerado dentro dela. A outra não, tem algo sendo gerado dentro dela, mas ela não acordou, ela não foi procurar dar de mamar para aquilo que estava sendo gerado dentro dela. Pelo contrário, ela acabou dormindo em cima daquilo que estava sendo gerado. E o que aconteceu? Aquilo que estava sendo gerado morreu. Então, o que Jesus quer fazer com a sua igreja? Ele quer que cada um de nós aqui comece a gerar algo da parte de Deus dentro de nós. E para gerar algo da parte de Deus dentro de nós, nós temos que ter cuidado com aquilo que está sendo gerado. Alguém está entendendo? Aquele que não quiser que tome a sua coroa, tem que cuidar da coroa. E como que eu cuido da coroa? Me alimentando da palavra, vindo aos cultos, recebendo o batismo através das águas. A maioria de quem está aqui vai participar do pão e vai participar do sangue. Então o que nós entendemos? Jesus vai dizer lá em João 6: aquele que não come do meu pão e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. É isso, sim ou não? Então tem muita gente dormindo, tendo a oportunidade de participar do pão, participar do sangue. Jesus quer gerar algo dentro dele, mas ele prefere ficar dormindo em cima daquilo que está sendo gerado. Alguém está entendendo? Não dá para entender. Você já recebeu de Deus a palavra. Você já recebeu de Deus a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então o que Deus espera de você? Que você pelo menos cuide daquilo que está sendo gerado. Alguém está entendendo? Então uma sabe que o momento certo de levantar e dar de mamar para o seu filho. Você veja que a palavra diz que o filho não chorou. Foi ela que levantou, porque ela sabia o horário de alimentar aquilo que estava sendo gerado. Mas a outra preferiu ficar dormindo, e o pior, dormiu em cima daquilo que estava sendo gerado. Na igreja tem dois tipos de pessoas que acordaram e estão gerando, estão cada vez mais se alimentando, estão cada vez mais cuidando daquilo que está sendo gerado, estão vigiando, estão buscando palavras, estão buscando conhecimento, estão prosperando na vida espiritual, estão crescendo, estão dando fruto
tem outro tipo que está dormindo em cima daquilo que foi gerado. Toma cuidado, porque se já não está morto, vai morrer. Se já não está morto, vai chegar uma hora que vai morrer. Como assim? Olha, hoje eu vou para o culto, mas olha, eu vou lá, mas eu vou ouvir, eu não vou glorificar, eu não vou dar aleluia. Quer dizer, está dormindo dentro daquilo que foi gerado. Se o Espírito Santo vive dentro de você, você não consegue participar de um culto sem glorificar, sem levantar as mãos, sem dar aleluia. Por quê? Porque tem vida dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Mas se você prefere ficar dormindo dentro daquilo que está sendo gerado, você está dentro da igreja, mas está longe de Deus. A pior coisa é você estar dentro da igreja e longe de Deus. Aliás, Satanás ele não quer mais que você saia da igreja. Ele mudou a estratégia. Ele quer que você fique dentro da igreja com aquilo que poderia estar sendo gerado dentro de você, morto, e você em si. Então, essas duas mulheres elas geraram. E quando uma se preocupa em levantar à meia-noite para alimentar aquilo que está sendo gerado, a outra já havia roubado o filho vivo dela, já havia tomado o filho vivo dela, e já havia, como o diabo ele é especialista em mentir, ela começou a entender que aquele filho que ela roubou era dela. Tem gente que acredita tanto na mentira que fala, que ela passa a achar que é verdade aquilo que ela está falando. Então quem rouba aquilo que está sendo gerado dessa mulher, tem a simbologia de Satanás. E eu vou melhorar para você. Satanás não quer que você gere, mas quer que você durma em cima daquilo que pode ser gerado dentro de você. E sabe como? É você vindo aos cultos e não sentindo nada. É você vindo ao culto e não recebendo nada. É você vindo aos cultos e não entregando nada. Satanás quer que você continue assim, com o filho daquela que gerou, né? Achando que é seu e querendo estragar aquilo que está sendo gerado no outro. É isso. Satanás ele não quer ver você gerando, ele quer ver você dentro do lugar que você poderia gerar, que você poderia cuidar, mas com o filho morto. Então o que acontece aqui? Diga assim: quem gera, cuida. Olha para alguém e pergunta para ele: você tem cuidado daquilo que Deus tem gerado dentro de você? Porque Jesus quer nos dar vida dentro de nós. E o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Romanos 8: quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada. Nem a morte, nem a profundidade, nem a altura, nem a nudez, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas tem gente que já está separada, só que não sabe, está dormindo. Então o que acontece? O diabo ele vai fazer o quê? Ele vai tentar roubar aquilo que já começou a ser gerado. Sabe como o diabo tenta? Olha, não tem nada a ver. A hora que eu quiser, eu vou e desço as águas. A hora que eu quiser, eu começo a trabalhar na igreja. Olha, a hora que eu quiser, eu começo a dizimar na igreja. Mas não chegou a hora ainda, vai chegar. A hora que eu quiser, eu começo a ler mais a palavra. A hora que eu quiser, eu começo a frequentar mais os cultos. A hora que eu quiser, eu começo a orar, eu começo a jejuar. Pode ser que não dê tempo. E não deu tempo para essa mulher amamentar. O filho já estava morto. E ela quis roubar aquilo que não era dela. Então repita comigo assim: quem gera sem a criança chorar, sabe o horário de alimentar.
Sabe o que eu estou querendo dizer? Não espere chegar a hora em que aquilo que poderia estar sendo gerado já está morto. Você lembra de Sansão? Quando ele quis usar a força, ele já não tinha. Ele foi para o céu, porque a palavra lá em Hebreus diz que ele é um dos heróis da fé. Mas ele poderia ter ido para o céu muito melhor do que ele foi. Então, na noite de hoje, o que Jesus está falando para nós? Diga assim: cuide bem daquilo que na cruz do Calvário, quando você desceu as águas, quando você batizou, foi gerado em você o Espírito Santo de Deus. Você deixou de ser aquela velha criatura e se tornou uma nova criatura. E o que Jesus espera de você é que você continue gerando cada vez mais, crescendo na graça e no conhecimento. A palavra diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento. A palavra lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, falava que Ana teve mais 3 filhas e 2 filhos. E se você ler lá, vai falar: e a promessa, e aquilo que Ana entregou no altar. E Samuel, o mancebo, crescia. Não tem como estar na igreja, irmãos, e viver a mesma vida de ano em ano. É você chegar e aí, o que está acontecendo de Deus na sua vida? Você vai se batizar? Não sei, talvez não tenha tempo. Você vai jejuar, você vai orar, você vai servir a Deus com mais força. Não sei, estou cansado. Talvez não tenha tempo. Deus está falando a sua palavra: eu quero gerar vida, mas vida espiritual dentro de você. Eu quero que o Espírito Santo se fortaleça dentro de você. E não fique brincando, sabe por quê? Porque tem sempre alguém que quer tomar aquilo que está sendo gerado. Como assim? Como assim? A televisão quer tomar. Você sabia? Você sabia que a pornografia está entrando dentro da casa das pessoas? A apostasia espiritual está entrando dentro da casa das pessoas. Está entrando dentro da mente de crentes que já estão achando que é normal tudo que está acontecendo lá fora. Deus quer te tirar disso e quer que você cresça em graça e conhecimento e continue gerando algo da parte de Deus dentro de você. Vai dizer então que essa pessoa, ela pega o menino da outra, e essa mulher que agora tem o seu filho roubado, ela vai pedir ajuda para quem? Para quem? Para o rei. Salomão aqui, filho de Davi, representa Deus na terra. Alguém concorda, sim ou não? Você lembra que ele foi eleito por Deus, Gededias. Você lembra que quando Davi teve Salomão, Deus falou: é esse que vai ser o seu sucessor. Não era para ser ele, era para ser Adonias, seu irmão mais velho. Adonias, seu irmão mais velho, sabe o que ele vai fazer quando Davi entrega o trono para Salomão? Quando Salomão recebe o trono, ele vai roubar todos os bens que tem no palácio. Ele rouba tudo. E Salomão, ele recebe um reino que era próspero, sim, o reino de Davi era próspero, sim ou não? Davi gerou muita coisa para Deus, sim ou não? Mas Adonias, irmão de Salomão, veio e tomou. Ele chegou para o tesoureiro do palácio e falou assim: pega tudo que tem, rouba tudo que tem. E aí sabe o que Salomão fez? Pergunte o quê? Ele foi orar. Ele foi pedir para o verdadeiro rei. E ele pediu para Deus sabedoria. E Deus apareceu para ele, sabe onde? No quarto. E Deus falou assim para ele: porque não me pedisse nem a morte dos seus inimigos, porque não me pedisses riqueza, mas sim sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar também riqueza. Mas sabe como que a riqueza veio?
Ele chegou para o tesoureiro do palácio e falou assim: o que a gente tem aí dentro do palácio? E o tesoureiro falou: olha, de bens, de ouro, de prata não temos nada, mas a gente tem 1000 bois. E 1000 bois dava para o povo comer 3 meses, depois todo mundo ia morrer de fome. Sabe o que Salomão fez? Abriu 1000 covas, chamou todo o povo de Israel, e o povo estava subindo. Sabe qual era a mente do povo? Salomão vai dar uma festa, vai dar um churrasco para nós. Olha quantos bois estão subindo para a cova. Não, ele pegou tudo o que tinha. Ele pegou o quê? Tudo o que tinha, queimou e entregou para Deus. E o reino de Salomão foi o reino mais próspero que Israel já teve. Por quê? Porque Deus, Ele aceitou o sacrifício de Salomão. E Salomão gerou mais do que qualquer outro rei gerou em Israel. Então essas duas mulheres, aquela que tinha vida, diga, aquela que tinha vida, ela foi até o rei. Sabe por quê? Porque aquilo que foi gerado dentro dela tinha que continuar crescendo. Aleluia. É Deus. Diga assim: aquilo que foi gerado dentro de mim tem que continuar crescendo até a volta de Jesus. Eu não posso parar no meio do caminho. Eu não posso me contentar com uma vida espiritual rasa. Eu tenho que me contentar com uma vida espiritual que agrade o coração do Senhor Jesus. Eu tenho que continuar gerando dentro da casa de Deus. Olhe para alguém e fala assim: você está gerando? Aquilo que começou aí dentro de você vai crescer? Ou você já parou no caminho? É Deus falando hoje: tem que crescer, tem que nascer e tem que prosperar. A vida espiritual tem que estar aliada com Deus, porque Deus é grande, é Deus de coisas grandes. E a mulher não se contentou em perder aquele filho, não, está vivo. E daí o que ela faz? Ela vai até o rei. E a outra mulher, versículo 26. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: por que as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho? E disse: ah, Senhor meu, dai-lhe um menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu seja, divido-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. O menino chegou, o menino veio, chorando com certeza. O rei pegou a espada, e na hora que o rei vai serrar o menino no meio, aquela que a mãe sente a dor, e ela prefere entregar o seu filho a ver ao seu filho morto. Diga assim: o rei está dizendo: ninguém, repita comigo, ninguém vai matar o que você gerou. Vou dizer de novo. Eu não sei o que você tem gerado no seu coração. Talvez a doença tenha colocado um empecilho para você gerar. Talvez as intempéries da vida tenha colocado empecilho para você gerar. Talvez a falta de recurso, você acha que não vai gerar e você já está entregando. O rei está dizendo hoje para você, é Deus, não é Salomão que está dizendo hoje, é Deus que está dizendo: ninguém vai matar aquilo que começou a ser gerado na sua vida. Ninguém vai matar aquilo que começou a ser gerado no seu casamento. Ninguém vai matar aquilo que começou a ser gerado na sua família. Ninguém vai matar aquilo que começou a ser gerado no seu ministério. Ninguém vai matar aquilo que começou a ser gerado
permitir Satanás roubar aquilo que ele já gerou na sua vida. Deus falou que nós seríamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus falou que em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam debaixo do seu decreto. O crente, ele pode perder a luta, mas ele não perde a batalha. O que vai acontecer na hora em que a espada, diga assim, na hora em que a espada subiu, a verdade apareceu. Na hora que a espada subiu, aquela que era a mãe de verdade apareceu. E eu quero que você repita comigo assim, olha para alguém e diz assim: toma cuidado, tem muita gente que quer matar aquilo que você está gerando. Sabe, você está empolgado na obra, você recebeu um avivamento de Deus, você viu que não tem lugar melhor do que a casa do Senhor, e aí as pessoas já começam: está indo muito no culto, você vai demais, não está cansado não? Nossa, você vai demais nesses cultos, assembleando, tudo louco, toda hora tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vigília. Não vai não, fica em casa, deita em cima do feto, mata ele, não gera nada. E Deus está falando hoje para você, ó, continua gerando. Mesmo com dores, continua gerando. Mesmo cansado, continua gerando, porque um dia a espada vai vir e a verdade vai aparecer. A palavra diz que quando a gente chegar no céu, os querubins, os anjos vão falar assim: quem é esse povo de branco aí? Quem é essa multidão que está chegando? Aí Jesus vai falar: são os santos, os remidos, os lavados pelo sangue de Jesus. Você vai chegar lá, irmão. Você vai chegar com Jesus, sendo santos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Vai valer a pena sentir a dor daquilo que está sendo gerado, mas aquilo que está sendo gerado nasceu, vai crescer e vai prosperar na nossa vida. Fique de pé nessa noite. Diga assim: mas a espada do rei vai revelar quem é e quem não é. A espada. O que é a espada? A espada é a palavra. Aquele que viver debaixo da palavra, debaixo da espada, Satanás pode até querer tirar. Satanás pode até inventar mentira. Satanás pode até querer te caluniar. Mas a espada de Deus é o que te sustenta. O advogado nosso é fiel. Ele é fiel. A palavra vai dizer lá em Isaías 49:15: pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas o Senhor não esquece. Sabe por quê? Porque Ele tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Talvez muitos daqui tiveram, a sua mãe esqueceu, mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. Deus não esqueceu daquilo que você gerou. E se você gerou nesse ano, eu tenho certeza, é uma palavra profética para você. Tem gente que gerou o desejo de descer nas águas. Eu conheço pessoas aqui e eu vou profetizar: você vai descer naquelas águas, e depois que você descer, você vai gerar. Mas vai ser tão grande aquilo que você vai gerar que não subiu no teu coração, nem o ouvido de homem ouviu, e nem chegou ao conhecimento humano o que vai acontecer na sua vida. Eu não sei você, eu não sei o que você veio aqui e colocou diante de Deus, que Deus começou a gerar no seu coração, mas eu só sei que essa palavra de Deus está dizendo para você: aquilo que começou a ser gerado, se for bem alimentado pela palavra de Deus, vai dar fruto, e não vai parar em você, vai atingir toda a sua casa e toda a sua família. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deixa o Espírito Santo
te trazer à memória aquilo que você começou a gerar e que tentaram roubar, que tentaram falar para você que não ia dar certo, que tentaram diminuir a sua expectativa. Ore a Deus e fala: olha, hoje eu tomo posse daquilo que o Senhor começou a gerar dentro de mim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu preguei a Tua palavra, Senhor Jesus. Foi no momento, Senhor Deus, ó Pai, que o Rei veio, Senhor Jesus, que a espada da lei, Senhor Deus, se levantou, que a verdade, ó Pai, ocorreu naquele lugar. Senhor Deus, nós não queremos estar aqui na Tua igreja, Senhor Deus, e estar, ó Pai, parado, Senhor Jesus, sem mudança na nossa vida espiritual, sem mudança na nossa vida material, Senhor Jesus. Pelo contrário, Senhor Deus, o Senhor disse na Tua palavra, é promessa Sua, que nós cresceríamos em graça e conhecimento, que nós teríamos uma vida abundante na terra, Senhor Jesus, mas também que nós teríamos, ó Pai, aflições, pessoas que queriam roubar os nossos sonhos, pessoas que tentaram roubar aquilo que nos foi gerado, com palavras negativas, colocando desânimo, Senhor Deus, na mente e no coração, Senhor Deus, de nós. Mas nós queremos declarar, ó Pai, nessa noite, que aquilo que foi gerado, aquilo que começou, vai continuar gerando, vai crescer, vai prosperar dentro de nós, ó Pai. E nós seremos abençoados, ó Pai, porque nós estamos com a vida debaixo da espada da lei, que é a Tua palavra. Fica conosco, Senhor Deus, que essa palavra venha ser guardada na tábua do nosso coração. É isso que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus, e nós dizemos amém.